Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da prova Olimpíada Brasileira de Ciências 2016. Essa aqui, gente, foi uma das questões mais puxadas que eu vi dessa prova, uma questão super aloprada que pega a matéria de colisões. E aí eu quis muito trazer para cá a resolução dela, porque eu não cheguei nem a pesquisar, mas eu acredito que nem tem a resolução dessa questão na internet. E tem muitos alunos que estudam, se preparam para essa prova, e aí é uma maneira de contribuir, principalmente com quem está se preparando para essa prova. E essa aqui é uma questão totalmente fora da curva. Eu mesmo tive uma certa dificuldade com ela, eu demorei para resolver, mas consegui. E cá estou eu para compartilhar a resolução dela com vocês. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Vamos lá, gente. Ela diz o seguinte: em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem deslizar sem atrito duas pequenas esferas A e B, de massas iguais a mzinho. A figura mostra o sistema no instante t igual a zero. Aí aqui você tem, né, tipo um círculo, né? É tipo um círculo que ele está se movimentando. E é super importante saber que isso aqui está na horizontal, né? Você não tem influência da gravidade. É como se isso aqui estivesse em cima de uma mesa, beleza? Você tem que ter isso em mente. Aí ele continua. Nesse instante, a esfera A é lançada com velocidade de módulo V0. Aí depois de um intervalo de tempo ΔT, colide com a esfera B, inicialmente em repouso. O coeficiente de restrição é igual a E. Isso aqui é importante até grifar, porque essa questão a gente tem que trabalhar com o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é igual a Ezinho. Aí ele diz, após a primeira colisão, as esferas voltam a colidir decorrido o intervalo de tempo ΔT'. Aí o objetivo da questão é você encontrar a relação entre ΔT' e o ΔT em função desse ΔT e desse E. Aí você vê que é uma questão toda literal, né? Aqui ela mostra os itens e aí você vê que você tem um monte de conta para fazer para chegar nisso aqui. Eu vou tentar explicar do jeito mais didático possível, bem no passo a passo, para que você que caiu nesse vídeo não fique com dúvidas. Olha aqui, gente, o que, que a gente vai fazer? Aqui você tem esse ciclo, essa canaleta, e essa bolinha, ela vai, vem aqui, ela vai se chocar com a outra, né? E aí nessa colisão ela vai voltar e essa outra vai para frente, né? Aí eu vou fazer o esboço dela aqui, ó. Quando eu faço o esboço dela aqui, ela vai, como não tem atrito nenhum, ela vai estar aqui com uma velocidade V0, né? Vou colocar aqui do lado para ficar visível, né? Ela vai estar com a velocidade V0, a outra vai estar parada. Aí depois da colisão, ela vai para cima, né? Vai ter um sentido contrário e essa outra B vai para baixo. Aí a gente precisa fazer a conservação da quantidade de movimento. A primeira coisa dessa questão é isso: conservação da quantidade de movimento. Vou tentar fazer aqui para poder ficar os cálculos visíveis em relação ao desenho, né? Depois eu vou para a parte mais de baixo da folha. A gente tem que fazer o que antes é igual ao que depois. Aí o que, que vai ser o que antes? O que antes a gente vê que é só essa bolinha, né? Então vai ser m v0. Ela vai se chocar com velocidade v0 e aí a outra você não precisa somar, porque é só ela, né? A outra tá paradinha. Então você vai ter o seguinte, é aqui que você tem que ter mais cuidado. Vai ser m, aí vezes menos VA', né? Vai ser menos VA', porque ao se chocar, acontece o que eu falei, ela vai vir no sentido oposto, ela vai vir para cima, né? Ela vai seguir no sentido anti-horário, então vai ser uma velocidade negativa. E aí a outra vai ficar mais m VB'. Aí que a gente pode cortar todos os M's, ó, M vai embora com M, vai embora com M. Aí aqui, gente, como é que eu peguei para resolver essa questão? Eu isolei o VA', ó. Quando eu isolei o VA', ele vai ser preciso ser substituído depois, ó. Vou passar para a esquerda o VA', aí você vai ver que o VA' é VB' menos V0. Pronto, essa é a nossa primeira equação. Eu vou chamar isso aqui de equação número 1, certo? A gente destaca ela porque essa aqui vai ser a equação chamada número 1. Aí agora a parte mais importante da questão, que é o coeficiente de restituição. Tem muitos alunos que têm super dificuldade nessa parte da matéria. Esse coeficiente de restituição é fundamental para poder a gente resolver essa questão. Coeficiente de restituição. O que diz o coeficiente de restituição? Ele diz o seguinte, que o Ezinho é a velocidade de afastamento
dividido pela velocidade de aproximação. A gente costuma escrever só assim mesmo, AF é sobre AP. E aí o mais importante que muitos alunos têm dificuldade nessa parte da matéria, e sem isso você vai errar essa questão, é se ligar que essas velocidades são velocidades relativas, né? São as velocidades relativas das duas partículas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Sendo velocidades relativas, a gente tem que ver se elas têm sentidos opostos, se somam, se elas têm o mesmo sentido, elas se subtraem. É isso que a gente tem que fazer. E aí, o que vai acontecer nesse caso? A gente vai ficar com Ezinho. Ó, como é que é a velocidade de afastamento? Elas não estão em sentidos opostos, né? Ó, depois do choque vai acontecer isso. Vai vir uma para cima e vai vir outra para baixo. Né? Vou colocar essa setinha só para que você tenha essa noção. Então, o que a gente vai fazer? A velocidade de afastamento vai ser a soma das velocidades. Vai ser VA' somado com VB'. E aí isso aqui vai ser dividido pela velocidade de aproximação, que é só o V0. Né? Ela vai estar sozinha. Aí aqui é só fazer o produto cruzado, né? Quando a gente faz o produto cruzado, ele vai ficar VA' mais VB' é igual a Ezinho vezes V0. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse VA' pelo que a gente já encontrou, que é a equação 1. Né? Que eu vou substituir o VA' por essa equação 1 que a gente já tinha encontrado, né? Com a conservação da quantidade de movimento. Ó, o VA' vai ser VB' menos V0 mais VB' igual a Ezinho V0. Aí aqui você vê que vai ficar 2 VB', né? 2 VB'. Eu vou passar o V0 para o outro lado, vai ficar Ezinho V0 mais V0. Aí que eu vou poder colocar o V0 em evidência. Aí que a gente vai encontrar o VB', ele vai ser V0, que vai multiplicar o E mais 1, mas eu vou colocar o E mais 1 na frente. Ó. E mais 1, para ficar escrito da melhor maneira possível. V0 sobre 2. Pronto, ó, esse aqui é o VB'. Eu vou chamar esse VB' de equação número 2. Né? Aí o que a gente faz agora? A gente pode substituir no VA', aí para poder a gente encontrar o VA', já a gente já sabe quem é o VB', né? Então vai ficar o VA', ele vai ser esse VB', eu vou fazer uma quebra dele. Que aqui você tem como se fosse duas frações, né? Ele é o E V0 sobre 2 mais V0 sobre 2 menos V0. Aí com isso a gente consegue encontrar a expressão do VA' tranquilamente, porque o V0 sobre 2 menos V0 fica menos V0 sobre 2. E aí V0 sobre 2 vai ser posto em evidência, percebe? Então se você bota V0 sobre 2 em evidência, ele vai ficar Ezinho menos 1 sobre 2 V0, né? Ao final vai ficar desse jeito aqui, tá certo? Aí essa expressão para o VA'. Já descobrimos que o VA' vale isso. Eu vou chamar isso aqui de equação número 3. Isso daqui é fundamental, gente. Isso aqui é a parte que, a meu ver, o mais importante para essa questão. A gente tendo isso, acabou. Se o restante é só um pouco mais de interpretação, a gente responde, né? Aí aqui a gente precisa trabalhar com o MCU, né? Porque assim, ó, antes do choque, o que acontece? Essa primeira bolinha, ela vai se movimentar uma metade de um círculo, né? Ou seja, ela vai se movimentar πr. E aí vai ter um certo tempo ΔT, né? Vou tentar meio que subir desse aqui para poder você entender o que eu estou fazendo aqui. Essa parte aqui é um MCU. A parte final da questão é um MCU. Tem que fazer o antes e o depois. Ó. O que vai ter o antes? Ó? O antes, você vai ter a só bolinha A, né? Você vai ter a velocidade V0, vai ser tipo ΔS sobre ΔT, né? Só que esse ΔS é o πr, né? Você vai ter V0, ele vai ser πr dividido por ΔT. Aí aqui eu vou fazer uma certa malandragem aqui. Eu vou isolar só o PR. Ó. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Ó. Isolando o PR, eu vou ficar com V0 ΔT. Né? Ao isolar o PR, eu vou ficar com isso daqui. Eu vou chamar isso aqui de equação número 4. Certo? Aí a gente vai para o depois. Ó. O depois, gente, é a parte mais incrível dessa questão. Acho tão bonita essa parte que torna essa questão muito top. A meu ver, essa questão ela tem nível ITA. Assim, essa questão poderia cair numa primeira fase de ITA facinho, facinho. O que acontece depois desse choque, né? A gente não sabe bem como que vão ser as velocidades, a gente pode tentar jogar um valor, um ponto qualquer, vou tipo colocar por aqui, mais ou menos, né? Elas vão se reencontrar por aqui. A primeira, assim, a A vai estar por aqui, a B vai estar por aqui, mais ou menos, né? Depois do outro choque. Essa aqui vai ser a B.
E aí você vai perceber o seguinte, quando você faz o movimento relativo delas, né, precisa fazer o movimento relativo, pegando o movimento da A, que faz no sentido anti-horário, com a B, que faz no sentido horário, você concorda comigo se você somar o percurso das duas, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o círculo completo, percebe? Ou seja, a gente vai ter 2πr, o movimento relativo das duas, a gente precisa ser feito um movimento relativo, ó. Eu vou até deixar escrito aqui, ó, tem que ser um movimento relativo entre elas. A gente sabe que no movimento relativo a gente pega a velocidade relativa, né? Qual a velocidade relativa? É a soma das velocidades. V a linha mais V B linha, porque elas estão em sentidos opostos. Se elas estão em sentidos opostos, a gente soma a velocidade. Aí o que vai ser a velocidade relativa? Vai ser delta S sobre delta T linha. É o tempo que elas vão se chocar, o novo tempo que elas vão se chocar, delta T linha. Lindo isso, né, gente? Aí pronto, aí esse delta S vai ser quem? 2πr. Então vai ficar V a linha mais V B linha vai ser 2πr dividido por delta t'. Aí pronto, gente, aqui eu vou substituir tudo que eu posso substituir. Eu vou substituir o VA', vou substituir o VB' e eu ainda vou substituir o PR, né? Como eu falei, essa malandragem que eu fiz aqui é para poder chegar na resposta, né? Aí pronto, eu vou substituir o VA', VB' e o PR. Eu vou até voltar na expressão, ó. Eu tenho aqui o VA' e o VB', ó. São essas equações 2 e 3 e a outra equação 4, ó. Eu vou substituir todas elas aqui, ó. Quando eu substituo, ó, o V', o V' ele se escreve dessa maneira aqui. Ele vai ficar Ezinho menos 1, V0 sobre 2. Ele vai se somar com Ezinho mais 1, V0 sobre 2. E aí isso aqui vai ser igual a 2 sobre delta t. Ó, eu estou isolando 2 sobre delta t linha. E isso aqui vai ser multiplicado pelo πr. E esse πr a gente viu que vale V0 delta t. Né? V0 vezes delta t. Eu estou substituindo tudo que eu posso substituir. Aí olha que legal o que, que apareceu. V0 em todos os termos. Eu posso contar V0 com V0 com V0. Muito top isso, né? Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essas frações. Quando eu abro essas frações, vai ficar Ezinho sobre 2 menos 1 meio mais Ezinho sobre 2 mais 1 meio é igual a 2 delta t sobre delta t'. Aí aqui você vê que vai dar para cortar, ó, menos 1 meio com mais 1 meio. Aí você somando o Ezinho sobre 2 com Ezinho sobre 2 é o próprio Ezinho. Então o Ezinho vai ser 2 delta t sobre delta t'. Aí pronto, agora é só isolar delta t'. Aí a gente vai inverter e passar o E para baixo. Vai ficar 2 delta t dividido por Ezinho. Pronto, chegamos à nossa resposta. A delta t' vai ser 2 delta t sobre Ezinho. A resposta é a letra D. A resposta para essa questão é a letra D. Linda essa questão, né? Você vê que ela é uma questão super alto o nível dela. A meu ver, essa questão tem nível de primeira fase de ITA, né? Poderia cair muito facilmente uma questão que começa numa primeira fase do ITA. Por isso que eu quis muito trazer para cá a resolução dela. Espero que você tenha entendido todo o passo a passo direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!